Então vamos. Leitura do capítulo 12 do livro Avaliação da Aprendizagem Escolar. Estudos e proposições, do autor Cipriano Carlos Lucchesi. Capítulo 12. Uma avaliação da aprendizagem escolar, um ato amoroso. Sobre o acolhimento como condição necessária do ensino e da aprendizagem. Esse texto foi escrito com base para uma conferência na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, São Paulo, no dia 21 de novembro de 1990. Não publicado anteriormente. Compunha o capítulo 9 nas edições anteriores do livro. Nele se demonstra que a avaliação é um ato de inclusão e, por isso, um ato amoroso. Amoroso aqui é compreendido como o cuidado do educador que não desiste do seu educando até que ele aprenda. Todo educando aprende, se efetivamente ensinado. Atuar dessa forma significa amorosidade e, pois, inclusão. Nessa parte do livro, ele cumpre o papel de sinalizar para o educador de que o sucesso positivo nos resultados do ensino-aprendizagem depende também do cuidado permanente, incansável e amoroso. O étimo da expressão, efeito Pigmalião, tem sua base na história mitológica grega, onde Afrodite atende o desejo do escultor Pigmalião, que produzira a sua mais perfeita obra e que, por isso, desejava ardentemente que tivesse vida. Lição: o investimento na busca de resultados produz efeitos positivos. Durante muitos anos de trabalho com a avaliação da aprendizagem escolar, dediquei-me a desvendar as tramas nas quais essa prática se constitui e vem sendo exercitada em nossas escolas. Uma prática ameaçadora, autoritária e seletiva. Portanto, ao longo desse tempo, vim denunciando o processo de exclusão que a prática da avaliação da aprendizagem escolar exercita, melhor dizendo, tem exercitado em relação aos educandos no passado e no presente. Ainda que em todas as minhas falas e escritos tenha me preocupado tanto com a denúncia da situação escolar concreta, quanto com o anúncio de possibilidades de ação, parece que tem ressaltado mais o aspecto negativo da avaliação da aprendizagem escolar. Desejo, nesta oportunidade, essencialmente, abandonar os seus aspectos positivos. Quero clarificar como o ato de avaliar a aprendizagem por si só é um ato amoroso. Entendo que o ato de avaliar é constitutivamente amoroso. Convido o leitor a viajar comigo nessa meditação. Provas, exames e avaliação da aprendizagem escolar. A prática escolar, usualmente denominada de avaliação da aprendizagem, pouco tem a ver com a avaliação. Ela constitui-se muito mais de provas, exames do que avaliação. Provas e exames têm por finalidade, no caso da aprendizagem escolar, verificar o nível de desempenho do educando em determinado conteúdo, entendendo por conteúdo o conjunto de informações, habilidades motoras, habilidades mentais, convicções, criatividade, etc. E classificá-lo em termos de aprovação e reprovação. Para tanto, podendo utilizar-se de níveis variados, tais como superior, médio, médio inferior, inferior, sem rendimento, ou notas que variam de 0 a 10, ou coisa semelhante.
Desse modo, provas, exames separam os eleitos dos não eleitos. Assim sendo, essa prática exclui uma parte dos alunos e admite como aceitos uma outra. Manifesta-se, pois, como uma prática seletiva. Essa característica das provas e exames não é graciosa. Ela está comprometida, como tenho denunciado em textos e falas, com o modelo de prática educativa e, consequentemente, com o modelo de sociedade, ao qual serve. A prática de provas, exames escolares que conhecemos tem sua origem na escola moderna, que se sistematizou a partir dos séculos XVI e XVII, com a cristalização da sociedade burguesa. As pedagogias jesuítas, séculos XVI, comeniana, século XVII, lassalista, fim do século XVII e inícios do século XVIII, são expressões das experiências pedagógicas desse período e sistematizadoras do modo de agir com provas e exames. A prática que conhecemos é herdeira dessa época. Do momento histórico da cristalização da sociedade burguesa, que se constitui pela exclusão e marginalização de grande parte dos elementos da sociedade, a sociedade burguesa é uma sociedade marcada pela exclusão e marginalização de grande parte de seus membros. Ela não se constitui num modelo amoroso de sociedade. Seria uma negação. Basta observar que os slogans da Revolução Francesa, Revolução Burguesa por excelência, por si, eram amorosos, mas nenhum deles pode ser traduzido em prática histórica concreta dentro dessa sociedade. A liberdade e a igualdade foram definidas no limite da lei, evidentemente no limite da lei burguesa, e a fraternidade permaneceu como palavra que o vento levou. Praticar a fraternidade seria negar as possibilidades da sociedade burguesa, que tem por base a exploração do outro pela apropriação do excedente do seu trabalho, ou seja, pela apropriação da parte não paga do trabalho alheio. Nesse contexto, o ato pedagógico e, ainda menos, o ato das provas e exames poderiam ser um ato amoroso. Para serem amorosos, esses atos opor-se-iam ao modelo de sociedade do qual emergem e no qual se sustentam. Para servir a sociedade burguesa, como servem, deveriam ser, como têm sido, atos antagônicos, autoritários, seletivos e, por vezes, rancorosos. A denominação avaliação da aprendizagem é recente. Ela é atribuída a Ralph Tyler, que a cunhou em 1930. O próprio Tyler reivindica para si essa autoria em texto recentemente publicado e os pesquisadores norte-americanos da área de avaliação da aprendizagem reconhecem a Tyler o direito dessa paternidade, definindo o período de 1930 a 1945 como período tyleriano da avaliação das aprendizagens. Mudou-se a denominação, mas a prática continuou sendo a mesma, de provas e exames. Tyler inventou a denominação de avaliação da aprendizagem e militou na prática educativa, defendendo a ideia de que a avaliação poderia e deveria subsidiar um modelo eficiente de fazer o ensino. Outros, no mundo todo, ao seu lado ou pouco depois, militaram na mesma perspectiva. Porém, no geral, a prática escolar de acompanhamento do processo de crescimento do educando continuou sendo de provas e exames.
Libânio, em seu estudo sobre a prática pedagógica dos professores das escolas públicas de São Paulo, reconhece que a avaliação da aprendizagem é o âmbito da ação pedagógica em que os professores são mais resistentes às mudanças. Essa prática é difícil de ser mudada devido ao fato de que a avaliação por si é um ato amoroso e a sociedade na qual está sendo praticada não é amorosa. E daí vence a sociedade e não a avaliação. Em nossa prática escolar, hoje, usamos a denominação de avaliação e praticamos provas e exames, uma vez que esta é a mais compatível com o senso comum exigido pela sociedade burguesa e, por isso, mais fácil e costumeira de ser executada. Provas e exames implicam julgamento, que, por consequente, exclusão. Avaliação pressupõe acolhimento, tendo em vista a transformação. As finalidades e funções da avaliação da aprendizagem são diversas das finalidades e funções das provas e exames. Enquanto as finalidades e funções das provas e exames são compatíveis com a sociedade burguesa, as da avaliação a questionam. Por isso, torna-se difícil realizar a avaliação na integralidade do seu conceito. No exercício de atividades educacionais, sejam individuais ou coletivas. Avaliação da aprendizagem escolar como um ato amoroso. O ato amoroso é aquele que acolhe a situação, na sua verdade, como ela é. Assim manifesta-se o ato amoroso consigo mesmo e com os outros, o mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Implica o ato amoroso que, em primeiro lugar, inclui a si mesmo e, nessa medida, pode incluir os outros. O ato amoroso é um ato que acolhe atos, ações, alegrias e dores como eles são. Acolhe para permitir que cada coisa seja o que é neste momento. Por acolher a situação como ela é, o ato amoroso tem a característica de não julgar. Julgamentos aparecerão, mas, evidentemente, para dar curso à vida, à ação, e não para excluí-la. Na postagem de Maria Madalena, Jesus Cristo incluiu-a no seio dos seres humanos comuns, enfrentando os fariseus com a frase: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Com essa expressão, ele a acolheu e, porque acolhida, Madalena foi curada no corpo e na alma. O acolhimento integra, o julgamento afasta. Todos necessitamos do acolhimento por parte de nós mesmos e dos outros. Só quando acolhidos nos curamos. O primeiro passo para a cura é a admissão da situação como ela é. Quando não nos acolhemos ou não somos acolhidos, gastamos nossa energia nos defendendo e, ao longo da existência, nos acostumamos às nossas defesas, transformando-as em nosso modo permanente de viver. Em síntese, o ato amoroso é acolhedor, integrativo, inclusivo. Defino a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso no sentido de que a avaliação por si é um ato acolhedor, integrativo, inclusivo. Para compreender isso, importa distinguir a avaliação de julgamento. O julgamento é um ato que distingue o certo do errado, incluindo o primeiro e excluindo o segundo. A avaliação tem por base acolher uma situação para então e só então ajuizar a sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de mudança, se necessário. A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não a exclusão. A inclusão e não a seleção, que obrigatoriamente conduz à exclusão.
O diagnóstico tem por objetivo aquilatar coisas, atos, situações, pessoas, tendo em vista tomar decisões no sentido de criar condições para a obtenção de uma maior satisfatoriedade daquilo que se esteja buscando ou construindo. Transportando essa compreensão para a aprendizagem, podemos entender que a avaliação da aprendizagem escolar como um ato amoroso na medida em que a avaliação tem por objetivo diagnosticar e incluir o educando pelos mais variados meios no curso da aprendizagem satisfatória, que integre todas as suas experiências de vidas. A prática de provas e exames exclui parte dos alunos por basear-se no julgamento. A avaliação pode incluí-los devido ao fato de proceder por diagnóstico e, por isso, pode oferecer-lhes condições de encontrar o caminho para obter melhores resultados na aprendizagem. Simbolicamente, podemos dizer que a avaliação por si só é acolhedora e harmônica, como o círculo é acolhedor e harmônico. Quando chamamos alguém para dentro do nosso círculo de amigos, estamos acolhendo-o. Avaliar um aluno com dificuldade é criar a base do modo de como incluí-lo dentro do círculo da aprendizagem. O diagnóstico permite a decisão de direcionar ou redirecionar aquilo ou aquele que se está precisando de ajuda. Uso da avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem na escola tem dois objetivos: auxiliar o educando no seu desenvolvimento pessoal, a partir do processo ensino-aprendizagem, e responder à sociedade pela qualidade do trabalho educativo realizado. De um lado, a avaliação da aprendizagem tem por objetivo auxiliar o educando no seu crescimento e, por si mesmo, na sua integração consigo mesmo, ajudando-o na apropriação dos conteúdos significativos, conhecimentos, habilidades, hábitos, convicções. A avaliação aqui apresenta-se como um meio constante de fornecer suporte ao educando no processo de assimilação dos conteúdos e no seu processo de constituição de si mesmo como sujeito existencial e como cidadão. Diagnosticando, a avaliação permite a tomada de decisão mais adequada, tendo em vista o autodesenvolvimento e o auxílio externo para esse processo de autodesenvolvimento. Por outro lado, a avaliação da aprendizagem responde a uma necessidade social. A escola recebe o mandato social de educar as novas gerações e, por isso, deve responder por esse mandato, obtendo dos seus educandos a manifestação de suas condutas aprendidas e desenvolvidas. O histórico escolar de cada educando é o testemunho social de que a escola dá ao coletivo sobre a qualidade do desenvolvimento do educando. Em função disso, educador e educando têm necessidade de se alinharem na jornada da construção da aprendizagem. Esses dois objetivos só fazem sentido se caminharem juntos. Se dermos atenção exclusivamente ao sujeito individual, podemos cair no espontaneísmo. Caso centremos nossa atenção apenas no segundo, chegaremos ao limite do autoritarismo. O caminho é o do meio, onde o crescimento individual do educando articula-se com o coletivo, não no sentido de atrelamento à sociedade, estar a serviço da sociedade, mas sim no sentido de responsabilidade que a escola necessita ter com o educando individual e com o coletivo social, com as pessoas que compõem a sociedade, com suas preciosas vidas. A escola testemunha às pessoas a qualidade do desenvolvimento dos educandos e cada um de nós aceita esse testemunho acatando certificados e diplomas escolares. Sempre desejamos saber se o profissional que utilizamos é formado e como é formado. Esse testemunho é dado pela escola. Assim sendo, a avaliação da aprendizagem escolar auxilia o educador e o educando na sua viagem comum de crescimento.
A escola, na sua responsabilidade social, educador e educando, aliados constroem a aprendizagem, testemunhando a escola e a esta sociedade. A avaliação da aprendizagem nesse contexto é um ato amoroso na medida em que inclui educando no circuito de aprendizagem, cada vez com qualidade mais satisfatória, assim como na medida em que o inclui entre os bem-sucedidos, devido ao fato de que esse sucesso foi construído ao longo do processo ensino-aprendizagem. O sucesso não vem de graça. A construção, para efetivamente ser construção, necessita incluir, seja do ponto de vista individual, integrando a aprendizagem e o desenvolvimento do educando, seja do ponto de vista coletivo, integrando ou educando num grupo de iguais, o todo da sociedade. Alguns cuidados necessários com a prática da avaliação da aprendizagem escolar. No que se refere às funções da avaliação da aprendizagem, importa ter presente que ela permite o julgamento e a consequente classificação, mas essa não é a sua função constitutiva. É importante estar atento à sua função ontológica, constitutiva, que é de diagnóstico. E por isso mesmo a avaliação cria a base para a tomada de decisão, que é o meio de encaminhar atos subsequentes na perspectiva da busca de maior satisfatoriedade nos resultados. Articuladas com esta função básica, então, a função de propiciar a autocompreensão, tanto do educando quanto do educador. Educando e educador, por meio dos atos de avaliação, como aliados na construção de resultados satisfatórios da aprendizagem, podem se autocompreender no nível e nas condições em que se encontram, para dar um salto à frente. Só se autocompreendendo é que esses sujeitos do processo educativo podem encontrar o suporte para o desenvolvimento. Em primeiro lugar, é necessário ter consciência de onde se está, tendo em vista e escolher para onde ir, por meio dos instrumentos de avaliação da aprendizagem. O educando poderá se autocompreender com a ajuda do professor, mas este também poderá se autocompreender no seu papel pessoal de educador, no que se refere ao seu modo de ser, às suas habilidades para a profissão, seus métodos, seus recursos didáticos, etc. Como aliados do processo de ensino-aprendizagem, educador e educando podem se autocompreender a partir da avaliação da aprendizagem, o que trará ganhos para ambos e para o sistema de ensino. B. A função de motivar o crescimento. Na medida em que ocorre o reconhecimento do limite e da amplitude de onde se está, descortina-se uma motivação para o prosseguimento no percurso de vida ou de estudo que se esteja realizando. A avaliação motiva na medida mesmo em que diagnostica e cria o desejo de obter resultados mais satisfatórios. Tradicionalmente, a avaliação da aprendizagem tem sido desmotivadora. Os educandos se sentem mal com os comentários desabonadores feitos pelos educadores no momento de devolver-lhes os resultados de seus trabalhos. Muitas vezes, comentários negativos e desqualificadores. Assim se desmotivam, contudo, a avaliação pode e deve ser motivadora para o educando, para reconhecimento de onde está e para consequente visualização de possibilidades. C. A função de aprofundamento da aprendizagem. Quando se faz um exercício para que a aprendizagem seja manifestada,
esse mesmo exercício já é uma oportunidade de aprender o conteúdo de uma forma mais aprofundada, de fixá-lo de modo mais adequado na memória, de aplicá-lo, etc. O exercício da avaliação apresenta-se, neste caso, como uma das múltiplas oportunidades de aprender. Fazer um exercício a mais se o exercício é suficientemente significativo. É um modo de aprender mais. A assimilação dos conteúdos escolares se dá pela recepção da informação e por sua assimilação ativa, por meio de exercícios que organizam a experiência e formam as habilidades e os hábitos. As atividades na prática da avaliação da aprendizagem têm o destino de possibilitar a manifestação ao educador e ao próprio educando da qualidade de sua possível aprendizagem, mas possibilita também, ao mesmo tempo, o aprofundamento da aprendizagem. Os exercícios que são executados na prática da avaliação podem e devem ser tomados como exercícios de aprendizagem. D. A função de auxiliar a aprendizagem. Creio que, se tivermos em nossa frente a compreensão de que a avaliação auxilia a aprendizagem e o coração aberto para praticarmos este princípio, sempre faremos bem a avaliação da aprendizagem, uma vez que estaremos atentos às necessidades dos nossos educandos na perspectiva do seu crescimento. Então, estaremos fazendo o melhor para que eles aprendam e se desenvolvam. Para cumprir as funções acima especificadas da avaliação da aprendizagem, importa estarmos atentos a alguns cuidados com os instrumentos utilizados para operacioná-la. 1. Ter ciência de que, por meio dos instrumentos de avaliação da aprendizagem, estamos solicitando ao educando que manifeste a sua intimidade, seu modo de aprender, sua aprendizagem, sua capacidade de raciocinar, de poetizar, de criar histórias, seu modo de entender e de viver, etc. Não podemos, pois, aproveitar essa sua manifestação para tomar posse dele. Temos de respeitar essa sua intimidade e cuidar dela com carinho, utilizando-a como suporte de diagnóstico, de troca dialógica e da possível reorientação da aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento do educando. 2. Construir os instrumentos de coleta de dados para a avaliação, sejam eles quais forem, com atenção aos seguintes pontos. Articular o instrumento com os conteúdos planejados, ensinados e aprendidos pelos educandos no decorrer do período escolar que se toma para avaliar. Não se pode querer que o educando manifeste uma aprendizagem que não foi proposta nem realizada. Cobrir uma amostra significativa de todos os conteúdos ensinados e aprendidos de fato. Caso os conteúdos sejam essenciais, todos devem ser avaliados. Conteúdos que não são essenciais não devem nem mesmo ir para o planejamento, quanto mais para o ensino e menos ainda para a avaliação. Compatibilizar as habilidades motoras, mentais e imaginativas do instrumento de avaliação com as habilidades trabalhadas e desenvolvidas na prática do ensino-aprendizagem. Não se pode admitir que certas habilidades sejam utilizadas nos instrumentos de avaliação, caso não tenham sido praticados no ensino. Compatibilizar os níveis de dificuldade do que está sendo avaliado com os níveis de dificuldade do que foi ensinado e aprendido. Um instrumento de avaliação da aprendizagem não tem que ser nem mais fácil, nem mais difícil do que aquilo que foi ensinado e aprendido. O instrumento de avaliação deve ser compatível, em termos de dificuldade, com o ensinado.
Usar uma linguagem clara e compreensível para salientar o que se deseja pedir, sem confundir a compreensão do educando no instrumento de avaliação. Para responder ao que pedimos, o educando necessita saber com clareza o que estamos solicitando. Ninguém responde uma pergunta caso não a compreenda. Último, construir instrumentos que auxiliem a aprendizagem dos educandos, seja pela demonstração da essencialidade dos conteúdos, seja pelos exercícios inteligentes ou pelos aprofundamentos cognitivos propostos. Caso o educador tenha o desejo de verificar se os educandos são capazes de saltos maiores do que aquilo que foi ensinado, poderá construir algumas questões, itens ou situações, problemas que exijam para além do ensinado e do aprendido. Porém, não deverá considerar o desempenho do educando nesses elementos para efeito de aprovação-reprovação. Caso se esteja trabalhando com os tais parâmetros, não tão somente como diagnóstico do desenvolvimento possível dos educandos. Por último, entre os cuidados do processo de avaliação da aprendizagem, é preciso estarmos atentos ao processo de correção e devolução dos instrumentos de avaliação da aprendizagem escolar aos educandos. Quanto à correção, não fazer nenhum espalhafato com cores berrantes. Não tenho nada contra o vermelho, considero uma cor forte, por isso mesmo é utilizado para chamar a atenção. Ele é carregado de expressões negativas do cotidiano. Estou esperando o vermelho, obtive uma nota em vermelho. O boletim do meu filho nesse mês teve 3 notas vermelhas. Pode usar um lápis. Não é necessário borrar o trabalho do aluno desqualificando-o. Tendo um afeto positivo, cada professor saberá a melhor forma de cuidar da correção dos trabalhos dos seus educandos. Quanto à devolução dos resultados, penso que o professor deve pessoalmente devolver os instrumentos de avaliação da aprendizagem aos educandos, comentando-os, explicando, auxiliando o educando a se autocompreender em seu processo pessoal de estudo. A aprendizagem e desenvolvimento, creio que não devemos mandar alguém entregar os instrumentos após a correção. Nós recebemos da mão de cada aluno. Qual seria a razão para não entregarmos de volta as mãos de cada um? Mandar entregar é uma forma de suprimir a possibilidade de um processo dialógico e construtivo entre o educador e o educando. Concluindo, o ato de avaliar, por sua constituição mesma, não se destina a um julgamento definitivo sobre alguma coisa, pessoa ou situação, pois que não é um ato seletivo. A avaliação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo, à inclusão. Destina-se à melhoria do ciclo de vida. Deste modo, por si é um ato amoroso. Infelizmente, por nossas experiências históricos, sociais e pessoais, temos dificuldades em assim compreendê-la e praticá-la, mas fica um convite a todos nós. É uma meta a ser trabalhada que, com o tempo, se transformará em realidade por meio da nossa ação. Somos responsáveis por esse processo. Finish.